Mas eu quero também falar de um outro aspecto, de mais uma camada que envolve essa questão da saidinha, que é a judicialização, né? E com manifestações também de entidades importantes, como a própria OAB Nacional, Nelsinho. A OAB, ela fez uma manifestação dizendo o seguinte, que o ato do presidente era necessário para impedir a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, o descumprimento do dever constitucional de proteção à família, bem como para impedir o retrocesso social em matéria de direitos fundamentais. A Defensoria Pública da União também divulgou uma nota técnica defendendo a manutenção do veto e alertando para insegurança jurídica com o fim da saída temporária. E eu quero saber de você, Nelsinho, de que maneira que essa judicialização vai trazer um caldo ainda mais grosso para essa história que já não começou da maneira correta. Primeiro, isso naturalmente vai ser judicializado. Se é constitucional ou inconstitucional o fim da saída temporária, que seria um direito adquirido e, portanto, que não poderia ser revogado. A posição da OAB Nacional, assim como qualquer outra posição da OAB Nacional, ela não representa de fato os interesses de todos os advogados, porque a OAB Nacional não é eleita pelos advogados do Brasil todo de maneira direta. Apesar da OAB Nacional ter impulsionado o movimento da Direta Já, para que todos os cidadãos pudessem escolher diretamente o presidente da República, na própria OAB Nacional não há essa liberdade, essa democracia onde os advogados podem escolher o presidente e a diretoria nacional. Então, qualquer manifestação que saia de lá não representa naturalmente os interesses de todos os advogados. Acontece que essa nota técnica, ela é elaborada de fato com base em estudos de direitos fundamentais, direitos humanos, e os estudos, friamente, a letra, indicam que, de fato, a saída temporária é um mecanismo que pode ser útil à ressocialização e à manutenção do convívio social de alguém que em algum momento da vida praticou algum crime. A questão é que a teoria fica muito distante da prática e da realidade das nossas cadeias, porque a teoria não leva em consideração que os nossos presídios são comandados por facções criminosas, que essas pessoas durante a saída temporária saem com missões para cumprir delitos, crimes, enfim, e tantas outras coisas que a lei não abrange. Então, naturalmente, a nota técnica, ela é uma nota técnica e, por ser simplesmente técnica, não leva em consideração muitos outros aspectos que um político lá no Congresso Nacional, atendendo ao clamor que vem das ruas, leva em consideração na hora de um voto. Então, existe a nota técnica, é de se respeitar, são profissionais que se dedicam aos estudos destes casos, mas de alguma maneira, vindo da OAB Nacional, não há de se considerar como uma representação de todos os advogados, porque lá não há esse crivo de democracia. Ô Jackson, como é que você analisa essa repercussão e a possibilidade de judicialização? Possibilidade não, né? Ela já é real. A judicialização já era esperada, porque a OAB e etc. vão correr atrás do prejuízo para eles, como advogados. A questão é, a sociedade já tomou para si a defesa da sua própria segurança. E aí, a sociedade, quando assume essa posição contra a saidinha, já é uma sinalização disso, de que não aceita mais esse tipo de procedimento, porque não se sente segura. Segunda questão, a própria movimentação, a própria imprensa fez muita matéria em cima disso. Lembra-se do caso da Suzana, a saída dela no Dia das Mães, quando ela matou os pais. Tudo isso foi acrescendo na capacidade, na mentalização, na mente do brasileiro, uma defesa muito clara contra essa tal da saidinha que eles querem aprovar. A judicialização já é esperada. Agora, como é que o Supremo vai se posicionar, não se sabe. Na vez passada que eu tive aqui, a gente chegou a discutir o poder, né, que tem cada partido no Congresso Nacional, e a oposição está com a Comissão de Constituição e Justiça, só que o governo tem lá o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que tem. Então, essa judicialização, ela pode ocorrer e a sociedade pode ser tomada aí de surpresa por uma decisão contrária ao que o Congresso quer. E o Congresso está querendo exatamente o que o povo quer. E eu preciso falar também desse outro tema, né? Arrematando essa história dos vetos e das derrotas do governo, porque ao mesmo tempo em que eles derrubaram o veto do presidente da República, eles mantiveram o veto que foi dado lá atrás pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, naquela que era a Lei de Segurança Nacional, sobre os crimes de disseminação de informação falsa em massa. Né? Havia ali a possibilidade de punir com até 5 anos de prisão a pessoa que disseminasse essas informações, que passasse de maneira intensa
as chamadas fake news em relação a questões eleitorais, perdão. Mas o Congresso, essa situação estava parada e o Congresso decidiu manter o veto do presidente da República. Havia uma articulação para que esse veto também fosse derrubado. Essa que é uma pauta de interesse do governo atual. E aí, Fábio Piperno, que saldo que se tira dessa história toda? Juntando a questão da saidinha, mais o veto do ex-presidente que foi mantido, que recado que o Planalto recebe no teu ponto de vista? Mais uma vez, o recado de que ele está muito longe de ter algo próximo a uma maioria, por mais precária que ela seja, que ele só vai conseguir aprovar aquelas pautas de matéria econômica e nas quais o Congresso estiver de acordo e quando o governo pagar bem. Isso está mais do que explícito, está muito caro. E outra coisa, o governo tem mais um mês para liberar as emendas, porque se ele não liberar até o final de junho, essas emendas não vão poder ser usadas depois, o que acarretaria um prejuízo eleitoral para muita gente. Então, o recado é, ou vocês apressem esse negócio, ou então aqui não passa mais nada, porque o governo não tem maioria. Coisa que, aliás, o presidente disse para a bancada num evento do PT alguns meses atrás, quando ele deu uma bronca geral. Porque teve gente do PT que reclamou do que eles enxergavam como excesso de concessões ao Centrão. E o presidente ainda lembrou, bom, vocês querem que eu faça o quê? O PT elegeu 60 e poucos em um universo de 513. Como é que nós vamos trabalhar?